Boa noite, queridos irmãos. Vamos nos concentrar nas nossas tarefas, né? Viemos buscar o auxílio de Jesus através dos nossos benfeitores espirituais. Então, vamos nos conectar com o amigo divino e pedir a Ele que nos ajude a receber aquilo que viemos buscar, que é o equilíbrio, a paz, a harmonia junto a nós e a todos, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com Jesus. Amigo divino, nós te rogamos que nos assista nas nossas tarefas de hoje e de sempre, em nosso viver, que possamos, Jesus, nesses momentos, grafar das lições da noite tudo aquilo que deverá ser luz para os nossos caminhos aqui na Terra, iluminando a nossa consciência, o nosso coração. Neste momento, Jesus, te rogamos que envolva todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos que não puderam estar conosco no corpo físico neste momento, que todos possam receber a bênção da presença da luz divina. Aqueles outros que ficaram em casa e também não têm condições de estar conosco neste momento, o motivo, Jesus o conhece. Ele sabe como nos ajudar. Então, Jesus, te rogamos que também abençoe todos os nossos irmãos que estão colocados os seus nomes no livro de prece, para que eles, nesse momento, visitados pelos nossos benfeitores, possam também ser envolvidos, iluminados, abençoados por essa luz, por esse magnetismo que nos envolve a todos no planeta Terra. Ajude-nos, Jesus, a não nos afastarmos de Ti, dos Teus ensinamentos e da vivência no nosso dia a dia. Contigo caminhemos, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição para a nossa reflexão do livro Apostila da Vida, do Chico Xavier e André Luiz, que nos traz lições preciosas, né, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Então, nós vamos iniciar um grande aprendizado, porque nós vamos aprender a usar os nossos órgãos físicos, né? E esses órgãos nos ajudarão a manter o nosso pensamento forte e firme na saúde, no equilíbrio e na paz. E ele nos convida, através dessa lição de hoje, ele fala sobre a língua, um dos órgãos nossos muito importante, né? O qual devemos cuidar para que a gente não possa criar uma enfermidade pelo uso da nossa língua, né? Desviado do bem. E ele diz assim: não obstante pequena e leve, que é a língua, né? A língua é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. A gente não pensa às vezes nisso, né? A língua é um dos fatores determinantes do destino da criatura. Quer dizer, o que falamos, né, vai criando situações, porque nós pensamos, sentimos, pensamos e falamos, vai criando imagem, vai se materializando tudo aquilo que a gente fala, né? E às vezes a gente não se preocupa com o que estamos falando, como estamos falando. E ele diz assim: uma língua ponderada favorece o juízo. A língua ponderada favorece o juízo. Podemos raciocinar com mais lógica, né? Uma língua leviana descortina a imprudência. A língua alegre espalha otimismo. Falando, né? Usando a nossa língua, vamos espalhar otimismo. A língua no estado triste, ela semeia desânimo. Generosa, abre caminhos à elevação. Maledicente,
cava despenhadeiros. A gente falando e não se refletindo no que a gente fala, a gente está caindo no próprio despenhadeiro que a gente cria, né? Gentil, quando usamos a nossa língua para a gentileza, nós se provoca o reconhecimento. Quando usamos ela atrevida, atrai o ressentimento. Quando usamos a língua serena, produzimos calma. Fervorosa, impõe confiança. Descrente, invoca frieza. Olha só, o mau uso e o bom uso da nossa língua, né? Bondosa, auxilia sempre. Descaridosa, fere sem perceber. Muitas vezes falamos, nem percebemos que estamos ferindo o outro, né? Porque a nossa língua, ela é descaridosa, né? Sábia, ensina. Quando usamos o nosso órgão, língua, para falar nas coisas boas, sábias, a gente ensina e a gente aprende também, né? Ignorante, complica. Nobre, cria o respeito. Sarcástica, improvisa o desprezo. Educada, auxilia a todos. Olha só, que benefício, né? Inconsciente, gera desequilíbrio. Por isso mesmo, exortava Jesus: não procures o argueiro no olho do teu irmão, quando trazes uma trave nos teus. Né? Então, são lições para a gente refletir, né? A língua é a bússola da nossa alma. Enquanto nos demoramos na terra, tudo que falamos fica gravado e cria situações difíceis, como também criamos alegria, felicidade, harmonia, usando a nossa língua. E a nossa língua, ela é a bússola de nossa alma enquanto nos demoramos aqui na terra. Porque sempre estamos falando, né? Estamos criando. Conduzamos-la na coragem, conduzamos-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque, em verdade, ela é a força que abre as portas do nosso coração, as fontes da vida ou as correntes da perturbação e da morte. Veja bem, né? Nós podemos refletir agora no mau uso da nossa língua, né? Ela pode criar muita coisa boa, mas também criar situações muito difíceis para todos nós. E no Vinha de Luz, nós também temos uma lição aqui trazida pelos nossos benfeitores espirituais, Emmanuel. Nessa aqui é Jesus falando conosco, né? Trazida por Mateus, capítulo 15, versículo 18. E ele vai nos trazer, Jesus está nos relembrando nesse estudo do Evangelho, que o Verbo é criador. O verbo, o que falamos, cria. Se falarmos na esperança, se falarmos na beleza do mundo, né? Onde a gente possa ser mais agradecido a Deus, nós vamos aproveitar mais a nossa estada aqui na terra usando o nosso verbo. E Jesus fala o seguinte: mas o que sai da boca, o que sai da nossa boca, procede do coração. E isso contamina o homem. Olha só, né? Que reflexão, o Evangelho é sempre para todos nós. Então, o que sai da nossa boca procede do coração. E contamina o outro, e contamina a humanidade encarnada e desencarnados também, quando não sabemos falar, quando dirigimos o nosso verbo para as críticas, né? Para fugirmos da realidade que o Evangelho nos ensina, que é Jesus. Então, Emmanuel nos diz sobre esse texto que Jesus nos traz nesta noite, dizendo: o ensinamento do Mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência. Então, o ensinamento de Jesus aqui
é para nós assim uma advertência profunda. Nós temos que refletir como estamos conversando um com o outro, o que estamos levando para o outro através do verbo, da palavra, né? É indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo. Cuidar do coração como fonte emissora do verbo. O que falamos, nós estamos sentindo. Nós estamos criando situações difíceis ou boas, né? Então, temos que cuidar do nosso coração, para que não percamos a harmonia necessária, a própria felicidade. E a gente deseja ser feliz, e não sabe como ser feliz, né? Então, a lição de Jesus nos traz hoje aqui, né? Que a gente deve cuidar do coração, porque o nosso verbo vai expressar o que somos por dentro. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante. O que sai de nós através da boca e da nossa mente vem do coração e tem uma força imensa. Cria, né? Situações, cria problemas, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. O que estamos emitindo no nosso coração, passando pela nossa boca, saindo através do verbo, nós vamos contaminar todas as pessoas. Se é no bem, melhor para nós. E se não for, né, nós estamos criando sérios problemas. Do íntimo do tirano, por esse processo de falar, de verbalizar, origina-se o movimento inicial da guerra. Veja bem, a guerra não começa assim, que a gente fala, aconteceu. Não, ela está dentro de nós. Estamos guerreando com os outros. O nosso pensamento contrário, o nosso verbo que machuca, que magoa, ele está criando guerra, né? Movimento destruidor que torna a fonte que nasceu, a fonte de que nasceu, se somos nós, está saindo de nós, lançando ruínas e aniquilamentos. É muito grave, né? O nosso verbo, a gente ainda não tem esse cuidado de usar o nosso verbo com mais zelo, sabendo da nossa responsabilidade, né? Da alma dos caluniadores parte os venenos que atormentam espíritos generosos. Veja bem, né? Mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes o horizonte mental, a nossa visão mental. Veja bem, os caluniadores, às vezes a gente se dá muito a isso, né? Caluniar os outros. É um veneno que a gente está emitindo e perturbando até os nossos benfeitores, porque eles querem nos ajudar. Mas como a gente gosta muito desses vícios, né? Nós nos afastamos dos nossos benfeitores e prejudicamos a eles e a nós, né? E vai voltar para nós mesmos, escurecendo-nos o horizonte mental, a mente escura, a mente sem condições de voltar ao seu equilíbrio. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem, com o poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes, das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores. Não volta rápido, né? Porque dia chegará em que colherão os frutos amargos das atividades infelizes a que deram impulso. Então, vamos ter cuidado, né? Porque mais dias, menos dias, de tudo aquilo que a gente criou no campo dos vícios maléficos, né? Nosso, um dia vai voltar para nós. Vamos perder a nossa paz, vamos perder a nossa consciência, né? Aí fala assim, mas a gente tem esse hábito, mas graças a Deus nunca me aconteceu nada. Mas um dia a gente vai ter que responder, né? Por verbalizar palavras que não trazem esperanças para as pessoas, paz, harmonia, né?
Aí ele continua dizendo assim: o auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, é o perfume do bem, né? Então, quando num auxílio fraterno, que a gente usa o coração, que faz o trabalho com devoção, querendo o bem de todos, não só o nosso, é como se for assim um perfume que espalha aonde estivermos. São assim perfumes que contaminam as pessoas que estão perto de todos aqueles que estão exalando esse perfume, esse auxílio fraterno, né? Então, veja bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, e a gente tem esse costume, não, pessoas, né, fez o bem, mas, nossa, não agradeceu, é ingrato a Deus, mas mesmo assim, se você estiver levando o seu auxílio fraterno, esse benefício é espalhado infinitamente com perfume, atinge a todos, a todas as consciências, né? E ele diz assim, mesmo que não recebemos nenhum agradecimento, mas você está fazendo, você está trabalhando, está se doando no campo do melhor que você tem. Então ele beneficia, né? E reconforta as frontes que emite. Olha só, né? Tudo volta. Se usarmos o nosso verbo para mal colocado, que venha destruir a esperança dos outros, vai voltar para nós também, como diz o Evangelho. Dia virá em que chegará aqueles momentos também que a gente magoou o outro, feriu o outro, a gente vai colher os frutos das nossas palavras não boas, né? Mas se estivermos no auxílio fraterno, mesmo que a pessoa não reconheça, seja ingrata, pelo auxílio dos nossos benfeitores, dos nossos amigos espirituais que estão conosco, mesmo que não agradeça, mesmo que, né, para ele não teve sentido, não tem problema, porque o que fizermos no auxílio fraterno uns aos outros, ele volta nos ajudando também. E aí ele continua dizendo, Emmanuel, o ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Veja bem, é uma força que criamos. O ato de bondade, a gente cria uma força benéfica, né? Que ninguém nos rouba, ninguém vai nos tirar, porque é conquista de cada um. Cada um conquista aquilo que deseja, através do coração, da fala e do pensamento. A gente conquista esses bens. Há imponderáveis energias edificantes em torno daquele que mantém viva a chama dos bons pensamentos. Olha só, que bênção, né? Há imponderável energia edificante em torno daquele que mantém viva a chama do bom pensamento, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Que bênção, né? A gente lutar para conseguirmos usar o nosso verbo para passar ânimo para as pessoas, para os irmãos, né? Tanto encarnados como desencarnados, que a gente não vê, mas estão também aqui presentes conosco. E não só agora, mas eles estão presentes em toda a nossa vida, nos ouvindo, nos vendo proceder. Eles conhecem todos nós por dentro. Conhecem o que pensamos, o que falamos, né? Não precisa a gente ir, não, mas eu fiz isso de bom. Não precisa. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome. Meu Deus! Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome.
fatores ativos que agem sob a nossa responsabilidade. Vejamos bem o cuidado que temos, porque podemos perder, né, essa oportunidade de estarmos equilibrados, de estarmos em paz. Podemos perder, né, essa potência que atua sobre nós com o que falamos, usando a nossa boca. Em planos próximos ou remotos, de acordo com as nossas intenções mais secretas. Podemos estar, né, usando o nosso pensamento, criticando, vendo o defeito dos nossos irmãos, como nos diz aqui o Evangelho, né? Jesus falando conosco, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, né? Então, veja bem, nós temos grande oportunidade de refazermos o nosso equilíbrio. Quando vemos uma pessoa equilibrada, devemos ajudar mentalmente para que ela se mantenha, porque é muito difícil, né, nesses momentos tão diversificados que estamos vivendo, né, a gente manter esse equilíbrio. É imprescindível vigiar a boca. Olha o Evangelho, né, nos trazendo, Jesus trazendo para nós esse Evangelho, né, explicado por Emmanuel, para facilitar o nosso entendimento. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói. Por dilatação viva da nossa responsabilidade. Em todos os dias, ele termina dizendo, em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre, de que a palavra procede do coração, e por isso mesmo contamina o homem, né? Uma lição extraordinária, tanto o início como essa nos completa, né? Para que a gente tenha cuidado com o que estamos falando. Nós estamos criando situações difíceis ou de harmonia e de paz. Que Jesus nos abençoe, nos dê forças para que possamos relembrar a nossa responsabilidade de viver aqui na Terra, junto aos nossos irmãos, porque às vezes nos distanciamos de irmãos encarnados, mas os desencarnados continuam conosco, convivem na nossa casa, aonde vamos, estão ouvindo o que estamos falando, estão sabendo de tudo o que estamos fazendo. Então, nós vamos criar essa harmonia, nós vamos estar também dando condições para que aqueles que nos buscam possam ser socorridos por Jesus, através desse cuidado da nossa língua, do nosso coração, né, purificado, no bem, desejar o bem, fazer o bem, todo o que a gente puder fazer, realizar na nossa vida, nos trabalhos fraternais, igual para todos, né? Então, nós temos essa chance de nos melhorar, depende de nós, que saibamos usar a nossa boca, o nosso coração, o nosso pensamento e as nossas mãos também, principalmente nesses momentos que estamos reunidos com esse objetivo, de buscar em Jesus as energias, né, que deverão nos sustentar em todos os momentos da nossa vida, aqui na Terra e sempre. Ao sair do corpo físico, vamos levar conosco a perturbação do mau uso dos nossos órgãos físicos ou do equilíbrio e da paz. Que Jesus continue nos ajudando, nos relembrando para que, conscientes da nossa responsabilidade, possamos vivenciar junto aos nossos irmãos em paz. Que assim seja.